Na selva do Vietnã, um caçador mortal espreitava pelo inimigo, dispondo de uma capacidade inigualável de se camuflar com o ambiente. Para muitos, ele foi apenas um fantasma sem nome, mas nós o conhecemos como Carlos Hathcock. O mais destacado sniper da Guerra do Vietnã tinha uma capacidade sobre-humana de concentração e uma dedicação ímpar em perseguir seu alvo, passando dias imóvel, sem água nem comida. Carlos Norman Hathcock II nasceu em Little Rock, no meio-oeste americano, no estado de Arkansas, em 20 de maio de 1942. Era o segundo filho de Carlos Norman Hathcock, de 22 anos de idade, à época servindo no exército americano, e sua esposa, Agnes May Hathcock. Crescendo no ambiente pós-guerra, Carlos brincava com seu cachorro nas florestas perto da sua casa, imaginando estar à procura de soldados japoneses com o velho fuzil Mauser que seu pai trouxera de lembrança da guerra. No entanto, o casal Hathcock começou a apresentar constantes problemas de relacionamento, e o seu pai afundou-se em problemas com o alcoolismo. Nessa época, Carlos, que tinha apenas 8 anos, começou a fumar, hábito que nunca conseguiu largar. Foi quando ele também teve uma outra experiência, uma que decisivamente mudaria seus rumos e escreveria seu nome na história. O pequeno Carlos viu pela primeira vez um fuzileiro naval em seu uniforme de gala, com luvas e cap branco. A visão daquele guerreiro ficou fixada em sua mente, e a partir daquele momento, Carlos Hathcock havia decidido que queria ser um fuzileiro naval. Em 1952, em seu aniversário de 10 anos, ele ganhou de sua avó a sua primeira arma, um fuzil J.C. Higgins calibre 22 de tiro único. Seus olhos brilharam, e a partir daquele dia ele passou a passar muito tempo na floresta, aprendendo sozinho a atirar com precisão e caçando pequenos animais para o jantar. 2 anos depois, em 1954, os desentendimentos entre os seus pais chegaram a um ponto crítico, e o casal se separou. Ele então mudou-se com a mãe e o irmão para Guyar, onde passaram a residir com os avós. Naquele ano, sua mãe deu-lhe de presente uma espingarda de caça Winchester modelo 37 calibre 12. Além da paixão pela caça, agora entremeada em seu sangue, Carlos manteve firme o seu propósito de juntar-se ao corpo de fuzileiros navais. E após conseguir a assinatura do pai no formulário, apresentou-se no escritório de recrutamento em 20 de maio de 1959, o dia em que completou 17 anos de idade, a idade mínima para ingresso na época. Seu exame de admissão registrou que ele media 1,75 m de altura e pesava 65 quilos, descrevendo o rapaz alto e magro que Hathcock era. E logo em seguida ele despediu-se da mãe, sendo embarcado para treinamento em San Diego, na Califórnia. Após completar o treinamento básico, Carlos foi embarcado para o Havaí, onde foi integrado ao 4º Regimento de Fuzileiros Navais na Baía de Kaneohe. Rapidamente notado por sua fantástica precisão de tiro, em 1960 ele passou a integrar a equipe de tiro dos fuzileiros no Havaí, ganhando o campeonato interno daquele ano, seu primeiro troféu. Seus invejáveis resultados foram notados pelo Major Jim Land, que havia acabado de criar a primeira escola de snipers dos fuzileiros navais, e Hathcock integrou a sua primeira turma, em 1961. Em novembro daquele ano, após completar o curso, Carlos foi transferido para Cherry Point, na Carolina do Norte, e em 1º de abril de 1962 foi promovido a soldado de primeira classe. Mesmo sendo apenas um soldado, em agosto daquele ano, Hathcock foi feito instrutor de tiro na Academia Naval de Annapolis, em Maryland, que prepara os cadetes da Marinha e dos fuzileiros navais. Entretanto, ele se envolveu numa briga em outubro, sendo rebaixado como punição. Em 10 de novembro, Carlos casou-se com sua namorada Josephine Broughton, 12 anos mais velha que ele, e em janeiro de 1963 foi novamente promovido a soldado de primeira classe, avançando para cabo em maio. Em novembro de 1964 nasceu o único filho do casal, Carlos Norman Hathcock III, e no ano seguinte Hathcock foi premiado em diversos campeonatos de tiro, culminando com a conquista do troféu da prestigiada Copa Wimbledon em Camp Perry, Ohio, em 26 de agosto de 1965. Quando Carlos competiu na presença do comandante dos fuzileiros navais, o general Wallace Greene. Mas em poucos meses, tudo mudaria na vida do fuzileiro campeão. Do outro lado do mundo, um país engolfado há décadas pela guerra estava mais uma vez numa situação de extrema tensão.
Dividido em dois, o Vietnã tinha no norte um governo comunista apoiado pela China e pela União Soviética, e no sul um governo capitalista aliado dos Estados Unidos. Após expulsar os franceses na Batalha de Dien Bien Phu em 1954, o Vietnã foi oficialmente dividido em dois países na altura do paralelo 17, mas os dois lados continuaram a buscar a reunificação, mesmo que pela força. Assim sendo, o exército do Vietnã do Norte silenciosamente invadiu o território do Laos e abriu na selva a trilha Ho Chi Minh, um caminho secreto para suprir continuamente a guerrilha comunista do Sul, conhecida como Viet Cong. O preocupante crescimento das atividades do Viet Cong em 1964 e a fraca resposta das Forças Armadas do Vietnã do Sul em responder à ameaça fizeram soar o alarme em Washington, que via ali uma possível repetição da desastrosa situação coreana de 1950. Assim sendo, após o incidente do Golfo de Tonkin em agosto, o Congresso americano autorizou o presidente Lyndon Johnson a enviar unidades de combate americanas para o Vietnã. No dia 8 de março de 1965, 3.500 fuzileiros navais desembarcaram nas praias de Da Nang, o maior porto na região norte do Vietnã do Sul, iniciando a fase de envolvimento do poder de combate terrestre americano na guerra. Os fuzileiros estabeleceram sua principal base na região da Colina 55, uma elevação localizada a 16 quilômetros a sudoeste de Da Nang, e de lá iniciaram operações para contrapor a atividade Viet Cong na área. O plano do general William Westmoreland, comandante das forças americanas no Vietnã, previa que para atingir a vitória seria necessário o rápido envio de centenas de milhares de tropas para o teatro de operações, e em 1966, Carlos Hathcock, que acabara de ser promovido a sargento, viu-se enviado para lá. Chegando ao Vietnã, ele foi designado para servir numa unidade de polícia militar, realizando patrulhas pela base e trabalho de escritório, numa rotina tediosa e angustiante, pois Carlos rapidamente viu como os fuzileiros estavam sendo mortos em grandes números pelos guerrilheiros da região. Contudo, ele foi resgatado dessa tarefa pelo Major Land, que havia estabelecido uma escola de snipers na Colina 55 e conseguido implementar sua ideia de inserir uma seção de snipers em cada pelotão de combate. Em pouco tempo, o sargento Hathcock viu-se designado para a linha de frente, armado com um fuzil de precisão Winchester modelo 70, e na companhia de um designador de alvos, iniciou uma impressionante sequência de abates de inimigos, que logo fez destacar sua reputação. Após algumas bem-sucedidas semanas de ação, Hathcock sentiu-se extremamente confiante em seu talento como caçador, e decidiu prender uma pena branca em seu chapéu, uma atitude ousada e desafiadora. Aquela era minha marca registrada. Naquela época, os soldados usavam todo tipo de quinquilharia presa no uniforme. Eu escolhi a pena. Por quê? Porque eu queria caçoar dos inimigos. Snipers não devem fazer isso. Mas eu era um indivíduo muito beligerante, sabe? Como sniper. E eu queria ostentar minha autoridade. Carlos se tornou um dos 17 instrutores de tiro da escola de Land, treinando mais de 600 snipers entre setembro de 1966 e abril de 1967. Durante um período de 90 dias, os 17 instrutores eliminaram mais Vietcongs que batalhões inteiros operando na mesma área. Hathcock era dono de uma habilidade inigualável de enfrentar provações físicas e mentais para se manter na caça do alvo. Ele realizava movimentos lentos, semelhante ao dos grandes felinos, seguindo suas presas por dias, avançando apenas centímetros a cada vez. Suas experiências em campo o levaram a compilar os 8 mandamentos do sniper, que para Hathcock simolizavam aquilo que todo atirador de sucesso deveria fazer. Mantenha o corpo alinhado e numa posição natural ao mirar. Segure a arma firmemente, como num aperto de mão. Apoie a coronha firmemente no ombro. Ao olhar pela luneta, distinga bem o alvo, nada de sombras. Olhe para a mira. O alvo ficará desfocado. Pressione o gatilho muito suavemente. Faça uma pausa normal na respiração. Nunca desista. O Major Land, que acompanhou de perto o progresso de Hathcock no Vietnã, lembrou-se. O que fez ele se destacar no Vietnã não foi sua habilidade de tiro, mas a fantástica habilidade que ele tinha de se integrar totalmente ao ambiente, mantendo completa consciência daquilo que o cercava. Nós todos temos um limite, mas Carlos foi além. Ele era um caçador. Notava cada brisa, cada inseto. Ele certamente tinha sangue indígena. Land verificou que Hathcock passava longos períodos em missão,
alimentando-se apenas de manteiga de amendoim, bolachas e o que encontrasse na natureza. Ficava imóvel por dias, sem água e comida e sendo picado por insetos. Tudo para não alertar seu alvo. Certa vez ele se viu frente a frente com uma cobra venenosa, mas como os Vietcong estavam por perto, não pôde se mexer. Ele encarou a cobra nos olhos por horas, até que o réptil se arrastou para longe dele. O inimigo deu-lhe o apelido de Long Tran, ou Pena Branca, e colocaram uma recompensa de $30 mil por sua cabeça. Sua capacidade de fundir-se com o ambiente destacou-se e eternizou-o por uma missão específica: eliminar um general do exército do Vietnã do Norte. Carlos foi inserido por helicóptero e cuidadosamente aproximou-se do posto de comando do oficial, agarrado ao solo por 4 dias e 3 noites, ultrapassando silenciosamente sentinelas e uma bateria antiaérea inimiga, até que viu-se diante do acampamento a 650 metros do seu alvo. Incrivelmente, Carlos havia adentrado o perímetro protegido onde nenhum americano era esperado, e aguardou imóvel no chão a oportunidade correta. Ele chamava essas ocasiões de entrar em sua bolha, pois a partir de então não sentia mais fome nem sede, e só tinha olhos para o alvo. O começo da manhã ou o final da tarde são os melhores momentos para agir. Pela manhã eles saem dispostos após uma boa noite de sono, fumando e rindo distraídos. À tarde eles voltam cansados, doloridos e não prestam atenção em nada ao redor. Foi justamente no começo da manhã do 4º dia que sua oportunidade apareceu. O general saiu de sua barraca, bocejou e espreguiçou-se à luz do sol. Hathcock baixou sua mira para o peito do oficial e começou a pressionar o gatilho, quando de repente o ajudante de ordens entrou na frente do homem. Carlos segurou o dedo no gatilho, imóvel, aguardando o desenrolar do evento. E quando o ajudante afastou-se, revelando a garbosa túnica do general, o fuzil contraiu seu ombro. Quando Hathcock conseguiu focar novamente, o general estava caído no chão, imóvel, e os oficiais ao redor corriam em pânico procurando cobertura. Cerca de 1 hora depois, Hathcock encontrou o helicóptero que o extraiu do local. A fama do Pena Branca como um inimigo mortal incomodou tanto o comando vietnamita que foi enviado o seu melhor sniper para eliminá-lo, um exímio atirador conhecido apenas como o Cobra. O Cobra já tinha em sua conta a morte de diversos fuzileiros na região de Da Nang, mas certo dia foi extremamente ousado para chamar a atenção de Hathcock. Ele esgueirou-se até o alcance de tiro da colina 55 e fulminou um sargento lá dentro, perto da barraca onde Carlos dormia. Ao ver o companheiro morrer, ele jurou que exterminaria o Cobra, não importava a que custo. Poucos dias depois, ele partiu em uma missão com seu designador, embrenhando-se na mata na área em que o Cobra costumava operar. Empoleirado numa árvore, Hathcock conseguiu divisar o inimigo à distância, mas acabou tendo sua posição revelada ao cair de um galho podre. Eventualmente, ambos os snipers se realocaram no terreno, acabando por praticamente trocarem de posição na mesma área. Mas infelizmente para o Cobra, o sol se punha justamente à sua frente. O sol brilhou bem na lente da sua luneta, e quando eu vi aquele brilho, instantaneamente atirei bem no seu centro. O tiro passou direto pela luneta, nem tocou as laterais. Ele teria me matado. Pelo jeito que a coisa aconteceu, eu fui apenas mais rápido no gatilho. Do contrário, ele teria me matado. Após eliminar seu mais ardiloso oponente, o caminho de Carlos Hathcock seria mais uma vez atravessado pelo inimigo, e dessa vez ele não se moveria por honra, e sim por ódio. Uma guerrilheira particularmente temida naquela área era conhecida simplesmente como Mulher Apache, uma Vietcong sádica que tinha prazer em torturar fuzileiros capturados com extrema crueldade. Em novembro de 1966, ela realizou uma verdadeira demonstração de horror ao torturar um fuzileiro nas proximidades da colina 55 durante um dia inteiro. A Apache rasgou-lhe a pele, arrancou-lhe as unhas e as pálpebras e castrou-o antes de o soltar. O fuzileiro morreu na cerca de arame farpado da base, deixando Carlos Hathcock furioso. Mesmo sabendo se tratar de uma óbvia armadilha para atraí-lo, ele partiu dedicado a acabar de vez com a carreira da Mulher Apache. Ele seguiu sua trilha e, alguns dias depois, encontrou seu pelotão se movimentando pela selva. Imóvel e invisível a 600 metros dos guerrilheiros, ele se preparou para o tiro, que mais tarde ele descreveu como o melhor de toda a sua vida. Nós os vimos. Eu os vi se aproximando. Eram 5. De repente eu a vi se abaixar para urinar. Daí eu tive certeza que era ela.
Pressentindo perigo, seus colegas tentaram impedi-la, mas ela os ignorou. Bom, eu a impedi, e atirei de novo só como segurança. Além de sua extrema perícia com o fuzil Winchester, Hathcock também destacou-se por fazer uso de uma outra bizarra arma, a metralhadora pesada .50 Browning M2, adaptada com uma mira ótica. Utilizando a arma no modo semiautomático, ele adaptou uma luneta Unertl de magnificação 10 vezes para alcançar alvos impossíveis para o fuzil Winchester. Foi com esta plataforma, no alto de uma colina nas proximidades do setor costeiro de Dukfo, numa tarde de fevereiro de 1967, que Carlos viu aproximar-se à distância um garoto, que aparentava ter 12 anos de idade, pedalando uma bicicleta carregada com fuzis AK-47. O garoto estava levando as armas trazidas pela trilha Ho Chi Minh para unidades Viet Cong na região, sendo um alvo óbvio para a eliminação. Mas Carlos comoveu-se com o rosto do jovem, apenas uma criança sendo usada pela guerrilha. Ele então mirou com cuidado sua poderosa metralhadora sniper na roda frontal da bicicleta, pressionando levemente o gatilho e atingindo em cheio o seu centro. O garoto caiu e os fuzis se espalharam pelo chão. Carlos esperava que o menino então fugisse amedrontado, mas o pequeno já havia sido treinado pela guerrilha, reagindo de forma instantânea, pegando um dos fuzis e encaixando um carregador de munição, abrindo fogo errático em sua direção. Foi quando Hathcock o acertou em cheio a 2.286 metros, um tiro recordista que permaneceu imbatível até o ano de 2002. Carlos Hathcock encerrou seu primeiro tour de combate em abril de 1967, retornando aos Estados Unidos com 86 abates confirmados e centenas de outros prováveis. Para registrar o abate, o sistema americano exigia a confirmação por 3 pessoas, incluindo um oficial, mas no Vietnã essa situação nem sempre era possível. Em abril de 1969, ele retornou à frente de batalha para um segundo tour, desta vez usando um fuzil Remington modelo 700, com o qual conseguiu mais 7 abates confirmados até setembro, elevando seu total para 93. No dia 16 daquele mês, ao sul de Da Nang, ele estava a bordo de um transportador blindado anfíbio LVTP-5, quando o veículo repentinamente atingiu uma mina antitanque, provocando uma gigantesca explosão. Carlos conseguiu evadir-se do veículo em chamas, mas ao perceber que vários outros companheiros estavam inconscientes lá dentro, retornou várias vezes, resgatando 7 fuzileiros no total. Enquanto realizava o corajoso salvamento, Hathcock sofreu múltiplas e severas queimaduras de 2º e 3º graus, que cobriram 40% do seu corpo. Ele teve que ser jogado na água por seus colegas, pois não percebia o quanto estava queimado, e naquele dia foi encerrada a sua carreira de combate. Hathcock foi evacuado de helicóptero para um navio hospital, em seguida para Tóquio e, por fim, para um hospital do exército em San Antonio, Texas, permanecendo 3 meses internado. Após ser liberado, ele foi transferido para a base dos fuzileiros em Quantico, na Virgínia, onde ajudou a montar a escola de snipers do local, mantendo-se firme como instrutor nos anos seguintes, mesmo que sofrendo de intensas dores devido às suas queimaduras. Em 1975, sua saúde deteriorou-se e ele foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença degenerativa sem cura. Mesmo com cada vez mais dificuldade, Carlos continuou no serviço até 1979, quando ele passou para a reserva como Gunnery Sergeant, ou Gunny, um tipo de segundo sargento, apenas 55 dias antes de completar 20 anos na força. O Major Land garantiu que Carlos Hathcock obtivesse plenos benefícios em sua aposentadoria. Afastado do corpo de fuzileiros, ele inicialmente viu-se numa espiral depressiva, mas gradualmente recobrou o equilíbrio ao desenvolver paixão pela pesca. Hathcock também montou uma escola privada de treinamento sniper para forças militares e policiais, e continuou como figura sempre presente em eventos dos fuzileiros, atuando como consultor da força por muitos anos. No começo dos anos 90, ele já apresentava dificuldades de locomoção, e em 12 de novembro de 1996, sendo auxiliado por seu filho, que seguiu os passos do pai também se tornando um fuzileiro, Carlos Hathcock foi agraciado com a Silver Star, por salvar fuzileiros do blindado em chamas quase 30 anos antes. Extremamente debilitado, ele faleceu aos 56 anos de idade, no dia 22 de fevereiro de 1999.
Mesmo em vida, Carlos Hathcock já havia atingido o status lendário dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, e após sua morte a Força criou o Prêmio Sargento Carlos Hathcock, que anualmente premia o fuzileiro de maior destaque na melhoria do treinamento em precisão de tiro. Um prêmio semelhante foi criado pela Associação Nacional das Indústrias de Defesa para reconhecer indivíduos que tenham feito contribuições significativas para a melhoria de táticas e emprego de armas leves por forças militares e policiais dos Estados Unidos. E a Springfield criou uma versão especial do seu fuzil de precisão M25, batizado de White Feather, ou Pena Branca. Carlos Hathcock tornou-se um padrão para os snipers modernos, e seus ensinamentos hoje são encarados como o mais alto padrão a ser atingido por um atirador de elite. Gostou desse vídeo aí? Então manda um pix pra gente ou então colabora com a Sala de Guerra lá no Apoia-se, onde você pode retirar sua recompensa e entrar pro grupo VIP do WhatsApp. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você quiser os livros que eu uso para fazer esses vídeos, o link deles vai ficando bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.